Almoço TSF, vamos agora falar de inovação na vida das empresas portuguesas. E para isso convidámos para este Almoço TSF Peter Vilax, que é o presidente da Associação das Empresas Familiares, é também o presidente executivo da Ovion Capital, uma empresa que se interessa, nesta altura, ao que sei, pelos investimentos em startups na área da saúde. Bem-vindo a este Almoço TSF, Peter Vilax, boa tarde. Acha que, até pelo seu conhecimento nesta altura desse lado mais empreendedor da economia, que há uma nova vaga de capitalismo, de investimento em empresas que podem trazer uma nova economia? Bem, antes de irmos ao capitalismo, passamos pelas pessoas primeiro. Portugal tem, neste momento, a sua geração mais bem formada de toda a sua história. Os nossos jovens, os nossos licenciados, os nossos mestres, os nossos doutorados são de uma qualidade muito elevada e de uma qualidade mundial. E têm as oportunidades que merecem? Têm as oportunidades que merecem, têm os projetos, têm as ideias, e a indústria de capital de riscos tem que estar pronta para apoiar essas ideias e esses projetos. E é o que estamos a fazer. Não há projetos mortos à nascença? Há ideias mortas à nascença. Depois delas passarem do primeiro crivo, transformam-se em projetos. E depois tem 1001 oportunidades para morrer e uma para vencer. Eu estava a dizer que mostra um particular interesse nesta altura pela área da saúde. Acha que é uma área que tem particular margem de crescimento? A área da saúde digital é uma oportunidade extraordinária para nós abraçarmos em Portugal. Portugal é o país ideal para iniciar uma revolução no tratamento de dados de saúde, porque tem a dimensão certa, 10 milhões de habitantes, tem um Serviço Nacional de Saúde de primeira qualidade, tem uma informatização muito avançada e tem dados armazenados em centenas de servidores. Neste momento há técnicas de software muito avançadas que nos permitem obter esses dados, processar esses dados, consolidar esses dados e fazer novas descobertas nas áreas terapêuticas, clínicas, a oportunidade muito, muito grande. É o Peter Vilax que faz essa sondagem de mercado, que procura os projetos que quer financiar, ou são os projetos que vêm ter consigo? As duas coisas. Temos muitos projetos que vêm ter connosco e vamos nós à procura deles também, em conferências, em shows de startups. Portanto, é dos dois lados. Essa transposição que, ou seja, o mercado serve de teste ou de balão de ensaio ou de berço para nascerem esses projetos, mas hoje em dia um empresário, quando cria uma empresa, quando faz nascer uma ideia, quer eventualmente fazê-lo crescer mais do que o universo onde ele está a nascer. A realidade portuguesa não é muito diferente da realidade que depois podem ter os mercados onde as ideias podem crescer. Estou a pensar na saúde, particularmente. Portugal hoje em dia é um país, para mim, está ao nível dos outros países da Europa em termos de riqueza de ideias, de riqueza de projetos e de riqueza de pessoas. Mas não está demasiado dependente neste setor do Estado? A saúde está dependente do Estado em todos os 28 Estados-membros. Ou seja, no universo europeu não há grandes diferenças. O que nós temos que sensibilizar as autoridades, os nossos governantes, é que existe uma oportunidade extraordinária neste momento e é uma janela de oportunidade que vai só durar alguns meses e depois os americanos vão nos passar à frente outra vez. E nós temos neste momento um desenvolvimento muito importante, que é o Regulamento Geral sobre a Proteção dos Dados, que entra em vigor no dia 25 de maio e que, ao contrário do que muitas pessoas dizem, é uma oportunidade fantástica. Mais do que um risco? Não, o risco é para as empresas que têm sistemas legacy, sistemas antigos, onde misturam dados pessoais com dados clínicos. E essas empresas, efetivamente, têm um grande problema porque vão ter que retirar os nomes desses registros ou ir à procura de consentimento de cada um dos cidadãos que estão referenciados nas suas bases de dados. Por isso é que há uma oportunidade muito interessante para empresas que nascem sobre uma folha de papel branco como esta que eu tenho aqui à minha frente, que não têm o peso
de sistemas informáticos do ano passado, de há 10 anos ou de há 20 anos, e que podem começar do zero a fazer sistemas informáticos que cumprem com as exigências do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Essa viragem, que já percebi que lhe interessa também como investidor, pode também ser o passo que faltava para afastar a burocratização da nossa economia? Acertou. Claro que pode sim. Ser? Pode ser. Porque, neste momento, toda esta questão do processamento de dados de saúde assenta sobre um princípio essencial, indispensável, que é o consentimento do cidadão. O cidadão vai ter que dar o seu consentimento para irmos obter os seus dados. E, ao mesmo tempo, vai poder beneficiar de todo um processamento que vai poder aconselhar o médico qual é o melhor tratamento para o doente no seu caso específico. Vamos também ter a possibilidade de oferecer ao cidadão o seu registro eletrónico de saúde sem custos. É uma oportunidade muitíssimo interessante. O Peter Vilac falava há pouco na oportunidade de mercado que é também a inovação. Calculo que seja extensível a vários setores da economia, não apenas a este que estamos aqui a falar. Esta semana foram conhecidos dados que apontavam precisamente que a capacidade de gestão em Portugal dos gestores portugueses, em alguns casos, ainda fica atrás dos próprios do resto da massa de trabalhadores que existe. Há uma dificuldade em ter essa equiparação entre quem gera as empresas e quem trabalha nas empresas, mesmo neste setor da inovação. Acertou num ponto importante. Nós temos aqui dois mundos. Temos um mundo altamente inovador, o universo das startups, ideias fantásticas, jovens muito promissores, mas ainda não tem estrutura económica, comercial, produtiva, marketing, tem um projeto que está no seu início. E depois temos outro setor tradicional, onde efetivamente os níveis de inovação são insuficientemente baixos. Nós temos um grande problema em Portugal, que são salários baixos. Nós temos que ter salários mais elevados. Para termos salários mais elevados, temos que ter melhor produtividade. E para termos melhor produtividade, temos que ter mais inovação. Porque nós não podemos pedir aos trabalhadores para trabalharem mais, porque eles já trabalham imenso. O que nós temos que desafiar é os gestores e os empresários a ter produtos melhores, serviços melhores, com melhor margem, para efetivamente aumentar o volume de negócios e assim aumentar a produtividade e finalmente aumentar os salários. E qual é que é o principal obstáculo a que isso aconteça? É a legislação? É as capacidades de gestão? É a incapacidade dos próprios trabalhadores? Não. Falávamos há pouco na geração mais bem preparada. Exatamente. Não é incapacidade dos trabalhadores. Longe disso. Os melhores trabalhadores da Europa estão em Portugal. Não é legislação antiquada, às vezes até há demais, mas esse também não é o problema. O problema é que os gestores e os empresários têm que se capacitar da ideia que para nós concorrermos no mundo precisamos de mais inovação, precisamos mais de investigação e desenvolvimento, precisamos de novos produtos, de novos serviços que concorram de forma competitiva no mercado mundial. Essa inovação e essa capacidade ou essa ideia de expansão é capacitada financeiramente pela banca, por exemplo, ou está muito dependente do endividamento que continua a ser excessivo? Vamos lá ver, dos dois setores que eu mencionei são financiados de forma diferente. O primeiro, startups, biotechs, todas essas são financiadas essencialmente por um lado, programas de apoio a novas empresas, programas oficiais, programas comunitários, por outro lado, pela indústria de capital de risco. Negócios que já estão... Conseguem equiparar-se? Desculpe interrompê-lo. Conseguem equiparar-se, ou seja, calculo que seja de uma parte o tal capital de risco, do outro lado a capacidade desses programas. Os dois lados conseguem equiparar-se, uma vez que os programas comunitários não financiam na totalidade, não é? Não financiam na totalidade, portanto temos que ir às empresas que têm capital de risco e ir buscar o resto. Normalmente, jovens empresários começam com um programa de apoio, conseguem arranjar algum financiamento e depois de ter feito a sua prova de conceito, ter demonstrado que aquela ideia é capaz de funcionar,
vão tentar interessar as empresas de capital de risco a começar a financiar a sério o seu projeto, a sua empresa. Para continuar a responder à sua pergunta anterior, o segundo setor, o setor tradicional da economia, esse endevida-se junto da banca, ou se for uma empresa já com uma certa dimensão e com um bom track record, pode ir às empresas de private equity, vender 30% ou 40% da sua empresa e receber capital a sério e conseguir desenvolver imenso o seu negócio. Deixe-me perguntar-lhe, até voltando um bocadinho ao início da nossa conversa e ao capitalismo, o que é que faz das empresas familiares, a associação que dirige, empresas diferentes das outras empresas? Porque tem uma perspectiva de longo prazo. Porque não olhamos para resultados do trimestre ou mesmo anuais, os resultados anuais são importantes, mas olhamos sobretudo para o longo prazo. E o longo prazo nas empresas familiares é a próxima geração. Portanto, o nosso longo prazo são pelo menos 30 anos. E estamos sempre a ver que o que nós queremos para a nossa empresa é a continuação deste nosso projeto, em que projetamos a nossa família. Nós projetamos a nossa família, os nossos valores na nossa empresa, e a nossa empresa torna-se uma extensão da nossa família. Por isso é que é tão importante que a nossa empresa continue a ter sucesso, porque o sucesso da nossa empresa é o sucesso da nossa família também. Os grandes grupos económicos portugueses, nas últimas décadas, foram empresas familiares. Correto. E porquê é que isso se perdeu, ou não se perdeu? Não se perdeu de todo. Quer em Portugal, quer no resto da Europa, uma grande parte das grandes empresas são de origem familiar ou continuam sob governo familiar. Neste momento, as muito grandes empresas familiares raramente têm executivos da família, empresas acima de 1.000 milhões de euros de volume de negócios. Algumas têm executivos familiares, mas muitas já têm executivos profissionais, onde o papel da família é importante, é ao nível do conselho de administração, dos não executivos. Do capital, portanto. Do capital, mas sobretudo da supervisão da equipa executiva, aí a família, e continuam em quase todas as empresas, as famílias a assumir um papel muito importante a nível da supervisão, a nível de como administradores não executivos dos conselhos de administração das empresas familiares. Já agora, só por curiosidade, são mais os casos em que há convergência de ideias entre quem gera e quem lidera a empresa? Isso é a chave do sucesso. Se não há convergência, não há sucesso. Tem que haver alinhamento. Tem que haver alinhamento entre os administradores. Mas não tem um balanço. Olha, se olho para a economia europeia, ela está bastante bem neste momento. Portanto, eu suponho que haja alinhamento. Na medida em que as empresas familiares são à volta de 70% do produto interno bruto da maioria dos países da União Europeia e do resto do mundo, eu acho que, efetivamente, esse alinhamento existe, porque senão não teríamos crescimento do produto interno bruto. Somos absolutamente determinantes para o crescimento económico dos países. É dos otimistas em relação ao futuro da economia portuguesa e europeia? Ou... Altamente. É assim, eu sou um otimista, mas olho com preocupação para as consequências da economia baseada sobre o conhecimento. Enquanto que no século XX o capitalismo de base industrial conseguiu dar emprego a toda a gente, a montar carros, a fazer pneus, no século XXI os skills, as competências que são exigidas aos trabalhadores são de um nível intelectual muitíssimo mais elevado. Isso por um lado. Por outro lado, a substituição da mão de obra pelos equipamentos, que é característica da economia baseada sobre o conhecimento, vai trazer desemprego. E nós temos que ver como é que vamos evitar esse desemprego, porque ele pode ter consequências sociais graves. Temos que estar muito atentos neste momento à economia baseada sobre conhecimento. Tem fantásticas oportunidades, e aquela que estávamos a falar no princípio da nossa conversa é uma delas, mas temos que ter muito cuidado de não causar um desemprego que venha a provocar uma grande instabilidade social. Portanto, não antecipa um futuro das máquinas em vez das pessoas? Tem que ser sempre o futuro das pessoas. Sempre. A pessoa em primeiro lugar. Obrigado por ter vindo ao almoço TSF, Peter Vilax, o Presidente da Associação das Empresas Familiares, o Presidente Executivo da Ovion Capital.